da comunhão, né, do alimento, né, que é a palavra, né, e para aprendermos uns com os outros a ser família, a ser corpo de Cristo. Só isso já é o suficiente para a gente ser mais do que feliz. Amém? Bem-aventurados. E é uma honra para mim, eu quero chamar aqui o pastor Jefferson, é uma honra para mim trazer apresentar o homem de Deus nessa casa, que quase faz parte da família, já não faz parte da família, mas né, quase que faz parte do nosso pequeno grupinho aqui, do nosso pequeno espaço. E o pastor Jefferson nem sabe, mas assim, quero falar agora, porque anos atrás eu via ele pregar, eu sentava lá atrás, no meu início da minha caminhada, ficava lá, né, e eu pensando assim, que pastor brabão, mano. Assim, meio brabo, né? Eu estava lá escondidinho lá atrás, lá, mas eu sempre gostava muito das ministrações dele, e também através, Jesus usou muito a vida do pastor para ministrar na minha vida, e hoje alguns frutos que eu estou dando hoje também vieram por parte da vida do pastor Jefferson. Amém. Assim como veio também por parte do pastor Zé Maria. Eu sou muito grato a essa casa, muito grato a essa família e muitíssimo grato a Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor a toda a igreja. Amém. Amém. Glórias a Deus. Querido, eu trouxe um copinho d'água, mas pode trazer outro, não me importo. Eu quero aqui agradecer. Eu não sabia disso, pastor. Não sabia mesmo. Eu tenho aprendido no Senhor nesses últimos dias que o fruto do penoso trabalho que nós damos ao Senhor só será realmente revelado naquele dia na glória, onde nós vamos saber realmente tudo aquilo que nós plantamos aqui na terra, né? E realmente eu não sabia disso, e que bom poder ouvir isso, nos ajuda, nos alimenta, né? Queridos, muito obrigado. Pode deixar junto. Isso, não tira nada. Eu sou dobrada da água. A voz já não ajuda como sempre, nunca ajuda, né, querido? Mas depois de uma gripe, que eu ainda estou saindo dela, ajuda mais ainda uma água. Eu quero aqui agradecer a vida do pastor José. É uma alegria, pastor, poder saber que o Senhor já tem me restaurado, que o pastor já pode ministrar a palavra do Senhor, né? Aleluia. Porque isso nos dá a oportunidade de convidá-lo, né? E é uma alegria poder fazer parte da vida dos irmãos e estar aqui nessa noite, viu? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos abrir em 1 João capítulo 3 e versículo 1. Hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito falado aqui. Muito falado sobre este assunto em toda a igreja, em qualquer lugar que você vá. Este assunto sempre é mencionado, de maneira direta ou indireta. E eu quero hoje então falar sobre família. Amém. Tá? Mas com um foco. 1 João capítulo 3. Aí o texto. Vamos ler? Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E é por esta razão que o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, eu quero falar hoje sobre a paternidade de Deus. Porque nós falamos muito sobre família e, na verdade, o muito que falamos sobre família, na verdade, a maioria das vezes é uma falácia. Porque nós temos dificuldade de falar sobre família. Quando nós falamos a palavra família, muitas pessoas se arrepiam, muitas pessoas se fecham, muitas pessoas passam um flash na mente delas de filme de terror.
Porque a verdade é que hoje as famílias, de modo geral, estão destruídas. Nós estamos vivendo a geração da explosão de sintomas psicossomáticos, de depressão, suicídio, síndrome do pânico, SPA, síndrome do pensamento acelerado, burnout. Nós somos a geração em que nós estamos vivendo uma série de situações que revelam as famílias completamente desorganizadas e destruídas. Então, chegar na igreja e ouvir a palavra família não soa bem para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas não consegue entender o conceito de família, porque aquilo que elas têm sobre família não é muito bom. Eu sempre costumo dizer, para tudo tem manual, né? Você compra um carro, ou você vai comprar um carro e o vendedor vai te dizer, não, esse carro tem chave reserva, vem com manual. Grande coisa vem com manual, ninguém lê. Mas eles dizem isso. Você compra uma televisão, leia o manual. Você compra um rádio, leia o manual. Tudo vem com manual. Agora, quando a cegonha deixou meu filho lá, não deixou o manual, pastor. Não trouxe um manual dizendo, quando ele chorar, faz isso, quando ele estiver com 12 anos, pode acontecer isso, faça aquilo. Não deixou esse manual. Então, como não deixou esse manual, como é que nós fazemos para conduzir as nossas famílias? Como é que nós fazemos para resolver nossos problemas conjugais? Como nós fazemos isso? Alguém conhece aqui o manual do casamento? Alguém, quando casou aqui, o pastor deu assim, né? Ou o padre deu aqui, meu filho, está aqui a aliança, não se esqueça, está aqui o manual do casamento. Quando ela te olhar atravessada, quando ela estiver emburrada, você tem que fazer isso, isso e isso. Tal olhar significa aquilo, aquilo, aquilo outro. Se bugar, pode ser tal coisa. Não existe manual, gente. Então, como é que nós vamos nos baseando? Nós vamos consultando as nossas memórias de quando éramos filhos. E nós, então, vamos chegar naquele ditado: filho de peixe, Peixinho, a fruta não cai longe. é. Porque nós temos a tendência de replicar o que vimos os nossos pais fazerem. Então, se a mãe é uma gritona e grita com o seu filho, vem cá, guri! Vem cá! Se ela age assim com a criança vai ser uma criança gritona, pode ter certeza absoluta disso. Se os pais são aqueles pais que tudo botam terror e medo na criança, ela vai ser uma criança medrosa, vai ter medo de tudo. Ela vai tropeçar, ela vai cair e ela vai chorar porque aconteceu a pior coisa que poderia acontecer na vida dela, tadinha. Então nós vamos repetindo e replicando aquilo que nós vivenciamos dentro da nossa casa. Aquilo que vimos e aquilo que ouvimos. E a questão da paternidade, ela fala muito alto. Esses dias eu atendi um psicanalista. Aí eu pensei comigo, agora eu vou ficar doido de vez. E ele começou a falar, e começamos a entrar nesse assunto de família. E eu não me identifiquei, porque se eu me identifico, eles já crescem as unhas, né? Achando que a gente é monstro. Então eu não me identifiquei como pastor. Eu era ali um barbeiro. E ele começou a falar algumas coisas. E a conclusão que ele chegou, segundo suas próprias palavras, é que a figura do pai, ela é de extrema importância dentro de uma família. Só que tem um detalhe, queridos. No ano de 2020, 6,31% das crianças não tiveram registro da paternidade. Isso significa 82 mil crianças, no momento em que foram registradas, o pai nem as horas deu.
As pesquisas mostram que 11,6% dos lares hoje são comandados por mulheres. Onde estão os homens? Estão por aí. Sabe? Estão por aí. Então, deixa eu aproveitar os jovens, que tem bastante jovem aqui, e dizer assim: menino é jovem. Quando ele falar que você é a maior maravilha do mundo, que você falar que você é isso, você é aquilo, quer casar contigo, desconfie. Desconfie, leva na presença do teu pastor, leva na presença dos teus pais, marca o casamento. Ele diz que quer casar, marca o casamento então. Agora, olha o que as pesquisas vão relatar para nós. Quase 12% das famílias brasileiras hoje são comandadas por mulheres sozinhas. Onde estão os homens? 12% das famílias, então, não têm a figura paterna. São filhos que estão crescendo sem os pais. A ausência da paternidade, ela causa uma dificuldade gigantesca no relacionamento. O relacionamento que as pessoas vão tendo. A interação entre pai e filho é um dos fatores decisivos para o fortalecimento cognitivo, mental e social de uma pessoa. Então, quando o filho cresce sem a figura do pai, ele tem uma dificuldade mental. E ele tem uma dificuldade de se relacionar também com outra pessoa. Antes de vir para cá, eu estava ouvindo uma música que eu gosto demais e para mim é a música que melhor fala sobre essa questão. Adotados como filho de Nick Billman. É maravilhosa essa música. E ali então eles lançam a música e eu comecei a ler os comentários das pessoas embaixo. Meu Deus. Querida, é de chorar. As pessoas falando que foram abandonadas por seus pais e que se achavam nada. E pare bem para pensar. Uma criança olha para o vizinho do lado, o vizinho tem um pai. O amiguinho tem um pai. E ele olha e cadê o seu pai? 12% das famílias brasileiras olham e não veem o seu pai. E elas começam a pensar, essas crianças pensam, olha lá os comentários do que eles colocam embaixo. Eu pensei que não era um nada. Tentei me matar algumas vezes, experimentei depressão, experimentei transtornos, passei por um monte de coisa. Por quê? Porque faltou a figura do pai. E é triste, porque, veja bem, queridos, o abandono pode gerar grandes conflitos emocionais na vida da criança. Traz comportamentos agressivos, insegurança, isolamento, ansiedade, insubmissão, complexo de inferioridade, rejeição. Não é à toa que na nossa época nunca foi feito um trabalho tão forte para desconstruir a figura do pai. Hoje a sociedade diz que os homens precisam ser sensíveis. Que os homens têm que ser efeminados, metrosexuais. Querido, homem tem que ser homem. Vai tomar vergonha nessa tua cara. Homem tem que ser homem. Não é à toa que nós estamos vivendo uma cultura woke, que muitos desses jovens, através das redes sociais, estão comprando essas ideias, essas ideologias, que vão desconstruindo a figura paterna. Vocês acham que é à toa que a padroeira do Brasil é uma mulher? Vocês acham que é à toa que no dia de melhor para o comércio, fora o Natal, seja o Dia das Mães? O Dia das Mães é uma correria maluca, doida, absurda, de todo mundo correndo para um lado, correndo para o outro, e a gente começa a ouvir aqueles conceitos, né? Mãe é mãe, né? Mãe é mãe, mãe é mãe.
Sim, mãe é mãe, pai é pai, tio é tio, tia é tia. Ué? Mas sempre com aquela questão de colocar num pedestal maior, mãe é mãe. Aí você olha o ticket médio dos presentes dados no Dia das Mães, R$ 400. Dia das Mães, gente, se compra presente de R$ 1.000. Se compra coisas caras. Dia dos Pais, não tem aquela correria toda. Verdade. O que tu vai dar pro pai? Amém, uma cueca. Parece que os homens não têm cueca. Parece que não tem meia. Tô mentindo aqui, irmão? Não. Triste. Filhos com problemas com o pai tornam-se filhos com problema com o pai. Porque como ele criou-se na ausência, ou num exemplo de referência muito ruim dentro da sua casa, quando ele vem para a igreja e ouve a palavra pai, ele preferia que Deus fosse mãe. Então ele tem o seu coração endurecido para o pai. Quer a prova disso? Olha, dá uma olhadinha para a nave da igreja aqui. Você vai ver muito mais mulheres do que homens. Olha para a liderança de todas as igrejas. Você vai ver muito mais mulheres do que homens. É normal nas igrejas terem grupo de mulheres. Elas fazem chá, elas fazem de tudo. Lá na igreja até churrasco já fizeram. Eu olhei e digo, meu Deus do céu, essas mulheres tão que estão. Eu não acreditei. Aí vai nas igrejas e olha o grupo dos homens. A maioria nem tem. Se não fizer um costelão 12 horas pingando a graxinha, ninguém vem. Por quê? Porque nós estamos vivendo esta geração em que a paternidade foi desconstruída. E os homens têm uma dificuldade gigantesca de se entregar para o pai, de se colocar na presença do pai, porque a referência que ele tem não lhe soa bem. Eu fui uma pessoa que cresci com dificuldades com meu pai, né? Meu pai enxugava uma Fanta, aí era daquele jeito, né? Não era. Então eu tenho na minha infância memórias do meu pai vomitando, porque estava tchuco do tchuco, sabe? Então eu tenho memórias ruins. As memórias boas que eu vou ter do meu pai foi a partir do momento em que eu me converti, em que ele se converteu, em que Deus preparou para nós uma reconstrução tanto na paternidade dele como na minha filiação. E eu quero dizer aqui para as irmãs que talvez vão ficar bravas comigo, mas não tem problema. Não vai ser a primeira vez, entra na fila. Como disse o pastor Maurício, o pregador é bravo mesmo. Mas o amor de pai é muito mais parecido com o amor de Deus do que o amor das mães. Quer ver? Eu mostro para você na Bíblia. Quando uma criança cai, o que faz a mãe? Corre. Ai, meu Deus, meu filhinho, tadinho, pobrezinho. Faz um escarcéu. A criança não ia chorar, mas passou a chorar por causa daquilo. Porque a mãe pintou um cenário caótico, como se o mundo fosse acabar. Então ela chora. Ela traumatiza a criança. Minha esposa fez isso com meu filho. Fez. Tu traumatizou o guri.
quando a criança cai e é o pai que vai acudir, o que o pai faz? Levanta, vamos lá. Nada não. Não vou te ajudar não, levanta, vamos lá. O máximo que faz é isso aqui, ó, estende a mão, vamos lá. Aí vamos para a Bíblia, como é que Deus age? Ainda que tu passe pelo vale da sombra da morte, Deus não vai te impedir de passar pelo vale da sombra. Se fosse mãe, ia impedir, ia atacar a sombra, o vale, a morte. A mãe vai na tua frente, deixa para mim, filho. Deixa. Não é? Mas Deus, o que diz? Ainda que tu passe, eu estarei contigo. E é assim, queridos. Então preste atenção que quando a figura do pai, da paternidade, ela é desconstruída, nós estamos perdendo muito em relação da figura de Deus como nosso pai. E isso nos prejudica no nosso relacionamento com Deus. Isso endurece o nosso coração, porque nós não queremos nos entregar para o Pai. Porque se entregar para o Pai, nós ouvimos a palavra Pai e nós fazemos uma referência ruim. Quantas coisas ruins aconteceram dentro da casa. Só que o detalhe é o seguinte: a gente cresce, viramos adultos, e aí nós vamos construir famílias baseadas nas referências que tivemos em casa. E se as referências foram ruins e foi desconstruída a figura paterna, na fase adulta, nós vamos replicar uma família completamente desorganizada e desconstruída também. E nós vamos viver um falso amor, um amor de uma bolha, que existe só na falácia. Porque nós não sabemos o que é o amor. Porque nós não sabemos o que é uma família de verdade, abençoada e construída dentro dos padrões bíblicos. Queridos, atualmente, pesquisas revelam, em 2020, 42,6 milhões de abortos. Sabe quanto é o número de mortes por doenças cardiovasculares? 17 milhões. O aborto é 3 vezes mais, praticamente. Todo mundo, não, cardiovascular, vai no médico, faz isso, faz aquilo. E o aborto? Sabe por que 42,6 milhões de mulheres abortam? Porque o camarada que fez o filho, cadê? Nós temos... Deixa eu ver aqui para não falar bobagem. Nós temos 11,6% de lares em que o camarada não está. E nós temos mais 42,6 milhões de mulheres que abortam. Olha como é que estão as coisas no nosso país. O que é isso? A ausência da figura do pai. 42 milhões e meio fizeram filho e preferiram que o filho fosse morto ao invés dele assumir. E 11,6 tiveram filho, mas os que fizeram filho não quiseram participar da criação. Os dados são alarmantes. Isso mostra as nossas dificuldades. Só que é interessante é que quando nós vamos para a nossa cultura, por isso, ela vai querer exaltar demais a questão da maternidade. Entretanto, olha o que diz Isaías 45:15. Porventura pode uma mulher esquecer-se de seu filho que cria
e que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? 42 pode se esquecer, 42 milhões e meio. Ah, ninguém vai falar isso, né? Não, porque tem que ter um empoderamento feminino, porque a mulher, para crescer, o homem tem que ficar lá no sapato. Não, querido, que a mulher cresça, mas que o homem fique no lugar que é dele, porque ele foi feito para ser o cabeça e pronto. Amém. Quer a cultura goste, quer você concorde ou não. Se nós não podemos pegar e distorcer os fatos bíblicos e as verdades eternas, simplesmente porque na minha família a experiência foi ruim, a referência é ruim. Se fosse a correta, querido, você não estaria ferido hoje, você não estaria entristecido hoje. Quantas pessoas que não perdoaram coisas que aconteceram dentro das suas casas, e que hoje a sua vida espiritual não desenvolve por causa dessa falta de perdão que está relacionada a coisas lá atrás. Ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Então olha o que Deus está dizendo. Uma mãe pode sim se esquecer de seu filho. Uma mãe pode sim matar o seu filho. Uma mãe pode sim colocar ele no lixo. Sim, é verdade. Mas olha o que Deus está dizendo. Todavia, eu não me esquecerei de você. Amém. Você conhece aquela passagem da parábola do filho pródigo, né? Aquela parábola do filho pródigo, ela mostra para nós a história do filho pródigo. E todo mundo fala do filho pródigo, e de vez em quando fala no outro filho, o filho mais velho. Mas dificilmente a gente ouve alguém falar que tudo ali envolve dois irmãos que tinham dificuldade de entender a paternidade. Porque um achava que o pai era muito rígido, que o pai não sabia conduzir a situação, a ponto dele dizer o seguinte: não, agora que eu tenho 18 anos, né? Trazendo para os dias de hoje, agora que eu tenho 18 anos, eu me mando. Eu já tenho o meu Facebook, eu já tenho minha rede social, eu já tenho tantos milhões de seguidores, já tenho isso, eu já sei fazer um videozinho no Capicute. Parece assim que é um revolucionário. Aqui dentro, gostou do Capicute, né? É só para ser sarcástico mesmo. Mas aqui dentro não revolucionou nada. Está ferido, está cheio de problemas, cheio de doenças. E não tem problema você estar assim. O problema é você permanecer assim na casa de um pai que quer curar. É verdade. Amém. É interessante nós observarmos isso. Porque um vai embora. E o que fica também não entende o pai. Quando o irmão volta e ele diz: pai, olha aqui, ó. Esse aí tocou fora a tua herança. Eu fiquei, o senhor nunca me deu nada para mim. Me alegrar com os meus amigos. Mas meu filho, tudo que eu tenho é teu. Não estou te entendendo. Quantos filhos estão na casa do pai, trabalhando incansavelmente, mas nunca se alegram, nunca estão plenos, nunca estão satisfeitos. Por quê? Porque não entendem o pai, não se alegram do pai, não vivenciam aquilo que o pai tem. Como disse o pastor Maurício, quando ele menciona de que está dentro de nós, e nós não conseguimos viver muitas das vezes. Por quê? Porque nós não conseguimos nos relacionar com o pai. E vamos nos tornando filhos velhos, experientes em trabalhar, em fazer coisas para Deus, mas que não se relacionam com o pai. São feridentos, são magoados, são tristes, são angustiados, são aflitos. E isso não é bom, querido. Por quê? Por que não é bom, pastor?
Porque 1 João capítulo 3 vai dizer para nós o privilégio que nós temos. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de nos chamar filhos de Deus. Sabe o que o texto está dizendo aqui para nós? Eu imagino dessa forma. Pensa comigo. Vamos ser criativos aqui. Vamos ser criativos. Eu e vocês estamos no orfanato. E no orfanato, o que a criança quer? Ela quer uma família, gente. Ela espera que aquele senhor que está chegando ali seja aquele que vai levar ela para casa. Às vezes chega ali o encanador para arrumar alguma coisa, o pedreiro para arrumar alguma coisa. E ela chega, tio, é o senhor que vai me levar para casa? O que uma criança quer é ser adotada. Agora, veja bem. Agora traz para o nosso contexto. Quantas vezes você na tua família de referências ruins, de coisas ruins, que não eram para ter acontecido de jeito nenhum, mas aconteceu, infelizmente. Você não pensou, eu queria ter nascido em outra família. Eu queria ter tido outro pai, eu queria ter tido outra mãe, eu queria estar em outro lugar. Ou você acha que os jovens fogem de casa porque está tudo na bênção? Não! Agora, você imagina isso? Agora imagina chegando um pai perfeito, olhando para filhos imperfeitos e dizendo assim, ó, eu vim aqui para te adotar. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia! E Romanos vai nos dizer que Ele nos adotou como filhos, e nós podemos então clamar e dizer, Abba, Pai. Aleluia! Aleluia! Nós podemos clamar e dizer que agora temos a pessoa do Pai. Aleluia! Amém. Querido, olha o que vai dizer, o que a Bíblia diz sobre paternidade. Vai me ajudar aqui, irmão? Cadê? Vai me ajudar? Glória a Deus. Então vamos lá, para todo mundo ler junto. João capítulo 1, versículo 12 e depois o 13. Evangelho de João capítulo 1, versículo 12 e 13. Tem só 30 versículos, tá? Vai ter que ser mais ligeiro aí, tá bom? Olha só. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Veja bem, não é apenas uma questão de ser adotado e receber uma cama quente, um abraço, um beijo e um cafunézinho, não. Mas a todos quanto receberam. Quem recebeu ele aqui? Levante a mão, deixa eu ver quem recebeu ele aqui. Olha só, para aqueles que receberam, deu-lhes o poder. Nós temos o poder. Porque fomos feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Amém. Glória. Eu nasci por um erro, eu nasci por um descuido, eu nasci por isso, por aquilo outro. Não foi um erro, não foi uma questão da vontade do pai e da mãe, não, mas sim a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos falar sobre paternidade de Deus, vamos reconstruir isso dentro de nós. Amém? Amém! Malaquias capítulo 2 e versículo 10. Olha o que nos diz, que coisa linda. Não é sobre dízimo, é o 2:10, não o 3:10. Olha aí. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Aqui traz o problema lá dos dois irmãos na parábola do filho pródigo.
aonde um irmão estava sendo desleal com o outro. Quando nós temos problema na paternidade, querido, os irmãos começam a ser desleais um com o outro. Os irmãos começam, aqui ó, ser desleal, a falar um do outro, a falar mal um do outro, a olhar a trave, o cisco, a olhar tudo e sempre achar algo para falar mal. Mas esse cara jogou tudo fora, pai. Mas esse cara não presta. Mas olha o que Deus diz: não temos o mesmo Pai? Não temos o mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Então note que falar mal do irmão é desfazer a aliança. É desconstruir aquilo que o pai gerou. Amém? Amém. Então vamos adiante. Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6. Falta só 27. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Amém. Então, quando Deus vem e nos confronta, não é porque Ele quer nos humilhar. Não é porque Ele é mau, terrível. Tem gente que acha que Deus é o próprio Satanás, que está com um garfo louco para espetar e tocar a gente no inferno. Não, querido. Quando olhamos para a cruz, vemos um Deus disposto a salvar o mais vil dos bandidos. O que aquele homem fez de bom na vida para que pudesse ser salvo? Mas vendo nele Cristo arrependimento, ele estava disposto a salvá-lo. Então não é uma questão de merecimento minha e tua, não. É uma questão daquilo que Ele tem para nós, para nos salvar. Então quando Ele vem e nos corrige, é porque Ele quer dar para nós a orientação correta do que devemos fazer, de como devemos andar. Amém. Porque isso é bom e agradável ao Senhor. Amém. Amém? Amém. Olha só o que diz Isaías, capítulo 64, e versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós obras de Tuas mãos. Amém. Então, se nós somos o barro, se nós somos o vaso, e o vaso está rachado, está trincado, o que você faz na tua casa quando o vaso quebra? Você toca fora. Não é? Mas Deus não. Deus olha para mim, para você cheio de problema, todo rachado, todo fissurado de feridas, de marcas, de coisas que nos feriram, que nos magoaram, que realmente nos rasgaram. Cicatrizes que muitas vezes ainda permanecem abertas até os dias de hoje, até agora, nessa hora. Verdade. E sabe o que Ele faz? Ele não nos lança fora. Mas Ele é oleiro, nós somos barro, e somos obras de Suas mãos. Então Ele vem com a Sua palavra e nos molda, nos coloca na Sua olaria, e pela Sua palavra Ele vai nos dando a forma do Pai. Porque a verdade seja dita, querido, eu já nem falo mais nada. Quando eu era mais moço, eu não gostava. Tu parece com teu pai? Não pareço. Queria ser parecido com quem? Com o mecânico? Com o padeiro? Não, o filho se parece com o pai, gente.
Se parece com o pai. Não adianta. Então o Senhor ele vai nos moldar para que nós venhamos nos parecer com o Pai. Aleluia! Aleluia, glória. Então ele não nos lança fora, mas ele vai nos abençoar e nos moldar. Romanos capítulo 8, versículo 14 até o 17, por favor, daí. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Viu? Nós não recebemos espírito de escravidão. Embora alguns ainda permaneçam escravos. Escravos do passado, de sentimentos, escravos de muitas coisas que aconteceram lá atrás. Não temos espírito de escravidão. Para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia. Sabe o que o texto bíblico está dizendo? Sabe tudo que você viveu? Daquela paternidade ruim, daquela referência ruim, de tudo aquilo que você passou? Daquilo não é o fim. Não é o fim. Se fosse o fim, nós realmente iríamos continuar vivendo atemorizados, com medo, sem esperança. Mas nós não recebemos este espírito de escravidão. Quando fomos adotados pelo Pai, recebemos o espírito de adoção, pelo qual podemos hoje clamar, Abba Pai. E se fomos adotados por Ele, aí eu agora já não sou mais qualquer um. Eu não sou mais o Zezinho da esquina, não. Aleluia. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Glória a Deus. Entende isso? Olha que precioso é isto, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora o último, Isaías 64:4. Esse texto é muito bonito. É poético, eu diria. Olha o que ele vai nos informar. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha bem. Com os olhos não se viu, com os ouvidos não se ouviu, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. Ou seja, eu posso olhar para o Pai e esperar coisas boas dele. Amém. Glória. Eu posso olhar para o Pai e não esperar mais aquela referência ruim de alguém que pode me fazer mal, de alguém que pode me abandonar, pode me rejeitar, pode me descartar. Não, eu posso olhar para o Pai e esperar nele coisas boas, cura, ser sarado, ser abençoado, ser amado, ser resgatado. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então eu posso ter a ousadia de olhar para Ele. Querido, ser sincero, tendo um pai como esse, disposto a estar conosco para sempre, será que não é a hora de abandonar de vez aquelas memórias ruins? Mas eu não vou ter amnésia. Não, você não vai ter amnésia, mas você não vai mais viver preso. Amém. Você não vai viver mais como uma vaca remoendo aquele pasto que você fica ali, ó, toda hora. Não, e aquilo é nojento. Sabia que a vaca tem 4 estômagos e ela passa aquele pasto
primeiro estômago, para o segundo estômago, para o terceiro estômago, e ela volta e começa mastigando de novo. Coisa nojenta. É, querido, mas tem muita gente fazendo isso dentro da alma. Verdade. Vivendo coisas nojentas na sua vida, nos seus sentimentos, na sua mente, na sua autoestima. E por isso nada nunca dá certo. Por isso nada flui. Porque para você tudo deu sempre errado. E quando você vai tentar fazer algo novo, você sempre, não, mas lá atrás, e você dá um passo para trás novamente. Por quê? Porque você está olhando para as referências ruins, ao invés de olhar para a referência nele, como Pai perfeito que nos adotou, porque nós temos um Pai incrível. E um Pai incrível, gente, ele traz ordem. Não é assim? É. Quando a criança apronta alguma coisa, o que a mãe diz? Tu vai ver quando o teu pai chegar. Quando o teu pai chegar, tu vai ver só. É verdade. Aí o pai chega, coloca ordem na situação. E ele coloca a ordem, sabe por quê? Porque ele tem autoridade. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O pai tem autoridade para colocar ordem. Aleluia. Na força que está dentro de nós. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória! Aleluia. Toda essa bagunça eu não preciso viver mais. Eu não preciso mais viver isto. Porque eu tenho um pai que tem o poder e a autoridade para colocar tudo em ordem na minha vida. Aleluia! Temos um Pai incrível e perfeito, cheio de amor. Cheio de amor. E este amor nós vivenciamos na cruz, queridos. Sabe aquela questão? Uma família que tem muitos filhos. E aí, o pai diz, né? Não faz. Se quebrar, né? Se quebrar, vai dar ruim. Aí, imagina, vários filhos, né? Aí todo mundo quebrou. Aí chega o irmão mais velho. E digo, vai dar ruim, gente. Pai, e agora? O pai tá vindo. Aí o irmão mais velho, porque o pai, na verdade, querido, a primeira vez que eu tive que corrigir meu filho, eu quase chorei. Porque tu não quer corrigir, e a Bíblia diz que tem que corrigir com a vara. O conceito tutelar não vai dizer isso, a cultura de hoje não. Mas olha, o que está faltando para essa geração é uma varinha de marmelo, como diria minha avó, que nunca matou ninguém, nunca traumatizou ninguém, mas sempre colocou limites. As crianças de hoje não têm limite, não tem respeito. Aí chega o pai para corrigir, para colocar o filho no caminho. Eu tinha um pastor que ele dizia uma coisa assim: mãe, pai, sabe aquela varinha, a varinha da correção? Aquilo é uma bênção. Sabe por quê? Porque é melhor você corrigir com aquela varinha fininha, que não vai quebrar osso nenhum, que não vai acontecer nada com ele, só vai colocar ele no caminho. Porque se você não fizer isso, no futuro, o policial não vai ter pena de usar um cacetete bem grosso para quebrar as costelas dele. É verdade. Ele disse alguma mentira? Não é melhor a varinha? Então Deus é um Deus que nos corrige
Porque ele está vendo lá na frente o abismo do inferno. Verdade. Então ele vem e corrige, querido, para nos chamar a atenção. E aí as crianças quebraram, o pai está vindo, o filho mais velho, vai dar ruim. E aí, quem foi? Aí o pai, para não corrigir todo mundo, como é que o pai vai corrigir todo mundo ali? Quem é que vai assumir a bronca? O filho mais velho diz: pai, eis-me aqui, envia-me a mim. E o filho mais velho foi para a cruz. Seu nome é Jesus. Aleluia. Nosso Aleluia. irmão, aquele a quem nós somos cordeiros. Aleluia. E ele pegou a acusação que nos era contrária e cravou na cruz. A Bíblia diz: e aprove ao Pai moê-lo. E a Bíblia também vai nos dizer em Isaías: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras é nós que fomos sarados. Oh, glória. Então não há motivo de nós continuarmos com pisaduras nas nossas almas, irmãos. Aleluia. Mas por ele, pelo nosso irmão, nós somos sarados. Aleluia. Glória. Porque o castigo foi colocado sobre ele, para que não fosse derramado sobre nós, mas para que sobre nós fosse derramado o seu refrigério, Aleluia. a sua cura. Então vamos viver essa cura. Amém. E vamos amar este irmão lindo, abençoado, lindo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Sabe, querido, nós somos muitas vezes como o Gomer. Nós não merecemos. O Senhor vai lá e nos pega, nos limpa, nos purifica, nos tira do prostíbulo do mundo, nos coloca, nos lava. E aí a Gomer pega e volta para o prostíbulo, como um porco que foi lavado e prefere voltar para a lama. E sabe o que Deus faz? Deus vai lá e traz de novo, lava de novo, faz tudo de novo. Dá um mês ou dois, volta tudo de novo. E aí sabe o que Deus diz para o profeta Oséias? Acaso não é isso que eu tenho vivido com o meu povo? Que eu tenho feito de tudo pelo meu povo? Tem pessoas que olham para o Antigo Testamento e vão dizer que o Deus do Antigo é diferente do Novo. Quando eu olho para o livro de Oséias, eu vejo o livro mais Novo Testamento do Antigo Testamento. Amém. Que livro lindo. Que livro constrangedor, pastor. Porque tu vai lendo a história de Gomer e tu vai olhando e vendo que tu é Gomer. Que nós somos ela. E o amor pelo qual o profeta vai tratando ela, nós vemos Deus nos tratando e isso vai nos constrangendo. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer isso, que o amor do Pai, ele nos constrange. Oh, glória a Deus. Glória. Aleluia. O nosso Pai incrível e perfeito é um Deus de misericórdia. Quando você e eu não conseguimos falar nada, basta a gente pegar e fazer como o salmista disse: Senhor, tu me sonda e tu me conheces. Eu não sei o que eu posso te dizer, mas olha aqui. Tudo que eu poderia dizer, olha aqui. E Ele consegue ver. Porque Ele é um Deus de misericórdia. Aleluia. Um Deus que consegue olhar onde o homem não consegue ver. Porque Ele consegue ir na divisão da alma e do espírito. E trabalhar e tratar dentro de nossas vidas coisas que a psicologia não vai. Verdade. Coisas que a ciência humana não consegue capturar. Mas Deus vai. Sua palavra vai. Porque ela nos limpa e nos purifica. Aleluia. Quando nós olhamos para este Pai incrível e perfeito, através da vida
vida do apóstolo Paulo, nós vemos a sua graça. A graça de alguém que era perseguidor da igreja, de alguém que falava mal da igreja, de alguém que matava os crentes, de alguém que corria atrás. E nós vemos Deus dizendo: não, mas ele é vaso precioso para mim. Mas se eu sou pastor da região, meu chapéu. Imagina Deus olhando, Deus falando com Ananias. O que Ananias não deve ter pensado? Senhor, o Senhor quer que eu vá lá? O Senhor quer que eu vá lá falar com ele? Mas Senhor, parece que Deus não sabia com quem estava falando, né? Mas Senhor, este tem cartas, tem matado muita gente aí do nosso povo, e veio para cá com cartas para fazer a mesma coisa. Parece que Deus não sabia de nada. Parece que Deus não tinha lido o jornal da época. Ele disse: mas é para mim vaso escolhido. Quando eu e você seríamos vaso escolhido? Sabe por que somos? Pura graça. Aleluia. Amém. Oh, maravilhosa graça que aquele ladrão na cruz experimentou, porque a graça gera isso, salvação. Amém. E na cruz nós identificamos um Deus completamente disposto a nos salvar. E quando nós olhamos para este Pai perfeito e incrível, vemos um Deus que gosta de ver arrependimento. De um Deus que sabe que os filhos vão errar. De um pai que sabe que os filhos vão errar. E a única coisa que ele quer ver é arrependimento. Quando levam aquela mulher até Jesus, a lei manda matar, tu, pois, o que dizes? Eu digo que quem nunca errou, nunca pecou, atire a primeira pedra. Parece que eu vejo todo mundo recolhendo as suas fundinhas, cada um botando a sua funda no bolso, virando as costas e indo adiante, porque a vontade de Deus não é nos apedrejar. A vontade de um pai é de ver arrependimento no filho, para ajudar o filho a consertar os seus erros. Amém. Não passar pano. Deus não passa pano para ninguém, mas Ele nos ajuda a consertar os nossos erros se Ele encontra arrependimento. Este Pai perfeito e incrível, Ele é um Pai que Pedro experimentou o seu perdão. Dá para entender? Depois de você andar 3 anos e meio com Jesus, você nega Ele. Dá para tentar dimensionar a dor no coração de Pedro, ao perceber que aquele que disse que estava disposto a morrer por ele, negou Ele por 3 vezes. A dor da vida daquele homem, dentro dele. Não à toa Jesus, quando ressuscita, já manda o recado, né? Dizei a Pedro e os discípulos. Não porque Pedro era especial, mas porque Pedro precisava ouvir que ele fazia parte do plano ainda. Amém. Aleluia. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor, é que quando, apesar de eu e você errarmos, apesar de eu e você não crermos muitas vezes, apesar de nosso coração ser endurecido, o plano dele ainda é o mesmo sobre nós. Amém. Aleluia. Nada mudou. Você sente a graça dele nessa noite? Amém. Aleluia. Pedro precisava do perdão. Querido, não há nada mais gostoso do que o perdão. Não há nada que nos abrace mais do que o perdão. Sabe quando você pratica uma coisa que talvez você diga assim: o fulano nunca mais vai querer ver a minha cara. E nós estamos falando aqui não do fulano, não do ciclano, não do beltrano, nós estamos falando aqui do Pai. Pedro talvez pudesse pensar: ele nunca mais vai querer ver a minha cara, mas